Começando mais um domingo de celebração, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Já vai curtindo o vídeo, compartilhando com o máximo de pessoas que você puder. Se você é novo aqui, se inscreva aqui no nosso canal, já clica aqui no sininho de notificação e fique por dentro de todos os vídeos postados. Mas e aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já nos segue no Instagram? Se não, tá aqui na descrição do vídeo, é mu.len. Nos siga lá e fique por dentro de todo o conteúdo postado. Tenho certeza que você será edificado. Amém? Vamos orar para começar esse culto. Pai, te louvamos, Deus amado, te agradecemos, Senhor Jesus. Fale conosco, Pai, através do louvor que será ministrado, através da palavra que será pregada, Pai. Que os nossos ouvidos estejam abertos, que o nosso coração seja como terra fértil para receber tudo aquilo que vem do Senhor. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ele me encontrou, me cercou com a canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Nós fomos libertos pelo Senhor Jesus. Nós não somos mais escravos do medo. Nós somos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por
Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos mais órfãos. Não somos mais órfãos, nós somos filhos de Deus, nós temos um Pai. Aleluia. Contudo, aos que o receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. Que somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Contudo, aos que o receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. Que somos os teus filhos. O Pai me adotou. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho.
Olá, irmãos, tudo bem com você? Olha só, esse é o momento da palavra de oferta e nós vamos ler dois versículos que tá lá no livro de Esdras, tá? Então vamos abrir em Esdras no capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 68 e o 69. Diz assim: Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Esse povo aqui, esse pessoal que Esdras está contando aqui, eles estavam retornando do exílio, que eles foram levados para a Babilônia, e o rei daquela época que estava coordenando eles lá nesse exílio, coordenando entre aspas, né? Porque eles estavam exilados, coitados, estavam como escravos. Mas enfim, naquela época já estava liberado do exílio e o rei daquela época liberou eles para voltarem para Jerusalém, para que o templo do Senhor fosse reconstruído. Mas ninguém reconstrói um templo do nada, né? Então aquelas pessoas tiveram que ofertar para reconstruir o templo. E imaginem, elas estavam voltando do exílio, elas estavam voltando de um tempo de escravidão, de um tempo de dificuldade, e elas ofertaram mesmo assim. Elas tinham muitos motivos para não ofertar. Assim como todos nós temos muitos motivos para não ofertar, aquelas pessoas também tinham. Elas tinham sido escravizadas, muitas delas perderam suas famílias, muitas delas talvez nem conseguiram reconstruir de fato a sua vida lá no exílio. Mas ao voltar, ao retornar para sua terra, para fazer aquilo que Deus pediu para elas, elas ofertaram voluntariamente. A oferta, ela sempre é voluntária. Mas sempre nós vamos ter um motivo para não ofertar. Infelizmente é assim. A gente sempre tem motivo. Se você analisar todos os seus meses passados ou daqui para frente, você sempre vai ter um motivo. Poxa, eu tinha que pagar tal conta. Poxa, fiquei mal da saúde esse mês. Ou então poderia ter ajudado alguma outra pessoa. Enfim, a gente sempre vai ter motivos para não ofertar. Mas sabe o que a gente precisa sempre pensar? Nos motivos para ofertar. E não nos não. A gente precisa pensar que é voluntariamente que a gente oferta. A gente precisa pensar que ao ofertar a gente está obedecendo a Deus. A gente precisa pensar que se eu focar só nos não motivos, eu nunca vou ofertar. Então é por isso que nesse momento é importante a gente pensar nos motivos de sim ofertar. De obedecer a Deus, de ajudar na casa do Senhor, de ofertar na vida de pessoas que talvez precisam, estão passando por necessidade. E quando a gente oferta voluntariamente, a gente de uma certa forma, a gente faz com que Deus olhe para nós com um olhar diferente também, porque a gente está obedecendo a Deus. Então, nesse momento, se você quiser ofertar, você vai tem aí no cantinho aí da tela os dados da igreja. Eu sei que muitos de vocês têm feito isso digitalmente, mas aqueles que se você que está ouvindo essa palavra e congrega em outra igreja, pode fazer isso na sua igreja também, fique livre para isso. E se você não congrega em nenhuma outra igreja, faça isso de alguma maneira. Visite alguma igreja e faça isso através da nossa conta ou através da conta de outra igreja. A intenção aqui é que você entenda que é importante ofertar. Amém? Vamos orar nesse momento? Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor nos ensina a ofertar voluntariamente e apesar das circunstâncias e apesar da dificuldade, o Senhor nos ensina a ofertar, porque é dessa maneira que o Senhor também nos abençoa. Apesar das circunstâncias, o Senhor nos abençoa. Então, Pai, que o Senhor possa colocar nos nossos corações que mesmo diante de dificuldades, que mesmo diante de não poder ofertar, que a gente possa ofertar. Não que a gente tire da boca da nossa família, não é essa a intenção, mas que a gente possa fazer isso voluntariamente, que a gente possa fazer isso da maneira que a gente pode e que, acima de tudo, a gente possa agradar o seu coração. Abençoe cada pessoa que tem ofertado nessa igreja, abençoe cada pessoa que tem ouvido essa palavra e ofertado na igreja onde ela congrega, ou ofertado de alguma maneira. Abençoe o coração dessa pessoa, abençoe a vida financeira dessa pessoa, que ela possa ser próspera e que não venha faltar nada no lar dela. Pai, em nome de Jesus. Amém?
Graça e paz, queridos. Vamos refletir um pouco na palavra do Senhor nesse momento. E eu convido você a abrir sua Bíblia, aí onde você está, no livro do profeta Miqueias, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 5. Miqueias 6, do versículo 3 até o 5. Diz assim: Meu povo, o que fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito, eu o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Convido você a fechar os seus olhos e fazer uma oração ao Senhor, pedindo para que Ele fale com você neste momento, consagrando este momento a Ele, dedicando este momento a Ele, para que nada venha atrapalhar você de refletir na palavra do Senhor e praticá-la neste momento. Amém? Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que já aconteceu neste culto, pelos louvores entoados, pela reflexão acerca de devolvermos ao Senhor os dízimos, entregarmos a Ti as nossas ofertas. Que o Senhor continue falando conosco através da Tua palavra. Que o Senhor, Deus, nos conduza neste momento, que o Teu Espírito Santo, Deus, quebrante os nossos corações, ó Deus. Toque nas nossas mentes, ó Deus, e faça-nos praticar aquilo que nós iremos escutar aqui nessa noite, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Este texto faz parte do julgamento do Senhor para com o povo de Israel, mais um julgamento por conta da quebra de aliança daquele povo. Deus escolheu o povo de Israel para ser alvo da sua aliança, para ser alvo do seu amor. E o povo várias vezes quebrou esta aliança. O povo várias vezes desobedeceu às leis do Senhor, desobedeceu aquilo que estava contido na aliança. E nós temos uma aliança também hoje com o Senhor. E eu gostaria de aplicar esse texto à aliança que nós temos hoje com o Senhor. E embora aquele povo vivia num contexto diferente, a aliança era um pouco diferente. Aquele povo tinha as leis para serem obedecidas e a aliança era quebrada se o povo quebrasse as leis ou não. Nós temos hoje na nova aliança uma aliança que é eterna com o Senhor. E se nós estamos nesta aliança, então a partir disto, nós então obedecemos as leis, nós somos perseverantes. Por conta da aliança em Cristo, então nós podemos praticar as boas obras e nós perseveramos nas boas obras com a força do nosso Senhor Jesus Cristo. E o primeiro versículo que nós lemos, na minha opinião, é uma pergunta um pouco estranha. O próprio Deus diz: meu povo, o que fiz contra você? Fui muito exigente? Ou com o que eu fiz com que você ficasse cansado? O Senhor pergunta a este povo. Com o que eu te enfadei? O Senhor pergunta para este povo. E por que eu acho que é estranha essa pergunta? Porque se nós refletirmos naquilo que nós conhecemos sobre Deus, naquilo que nós conhecemos sobre os atributos do Senhor, nós pensarmos na bondade de Deus, Deus é bom em toda a sua essência. Nada é ruim em Deus, não tem nada de ruim. Embora nós sejamos bons, nossa bondade, ela deriva do Senhor. E nós só somos bons porque o Senhor coloca a sua bondade em nós. Mas Ele é bom em toda a sua essência. E se o Senhor é bom em sua essência, e nós cremos nisso, que Ele é, o que Ele faz para que nós sejamos contra Ele? Ele não tem culpa de nada. Tudo que Ele faz é bom. Está escrito que o Senhor criou todas as coisas e Ele viu que tudo que Ele tinha feito é bom. E tudo que Ele faz continua sendo bom. Nós não podemos olhar para o Senhor e encontrar nele alguma falta, alguma falha. Nós não podemos olhar para o Senhor e ter algum motivo que nós possamos ser contra Ele. Se nós olharmos desta forma, nós
acharemos essa pergunta um pouco estranha, mas como diz o pastor Aldrin, Deus faz perguntas pedagógicas para nós. E a sua palavra, esta pergunta aqui, é para que nós possamos aprender. A culpa, se nós estamos enfadados, se nós estamos achando que o Senhor é exigente, não é culpa dele, a culpa é nossa. Se nós nos enfadamos espiritualmente, se nós estamos entediados espiritualmente, não é culpa do Senhor, não é culpa das suas leis, não é culpa dos seus decretos. A culpa é nossa. E o Senhor pergunta desta maneira, para que nós possamos olhar aquilo que nós temos falhado, para que nós possamos refletir naquilo que nós temos falhado. E o começo dessa pergunta é o seguinte: meu povo. Ele nos chama de meu povo. É um início um pouco comovente, porque Deus nos chama de seus. Nós somos do Senhor. O Senhor nos ama. Embora é uma pergunta que nos confronte, nós transformarmos o ensino que nós temos acerca de Deus e olharmos para aquilo que Ele quer nos dizer. Ele pergunta, por que você está se sentindo enfadado? Por que você está, neste momento, entediado espiritualmente? Como que você se colocou nisso? E esta é uma pergunta, ao mesmo tempo, que confronta, mas Ele faz porque Ele nos ama. Ele faz porque nós somos propriedades do Seu amor. Ele faz porque nós somos alvos do Seu amor. Ele nos chama de seus. Nós somos o Seu povo. Queridos, o Senhor te pergunta isso nessa noite porque Ele te ama. O Senhor pergunta, por que você se colocou nesse tédio espiritual? Porque Ele te ama, porque você é dele, porque você é importante para Ele, porque você importa para Ele. O Senhor faz uma pergunta confrontadora, mas uma pergunta que faz parte do seu amor, porque você é do Senhor. Porque você é do Senhor. E mais uma vez eu te pergunto, você tem se sentido entediado espiritualmente? Você tem achado que é cansativo orar ao Senhor, se relacionar com Ele em oração? Você tem achado que é entediante vir e congregar ao Senhor na igreja com os outros irmãos? Vir e ter comunhão com os irmãos? Você tem se sentido entediado de ler a Bíblia? As coisas do Senhor são entediantes para você? O Senhor Ele te pergunta isso porque Ele te ama. Ele te confronta porque Ele te ama. O tédio muitas vezes é causado por muitas coisas, mas ele pode ser causado pela comparação. Exemplo, aquele povo vivia comparando o Senhor com outros deuses. Aquele povo muitas vezes preferia adorar a deusa Astarote naquele tempo e o deus Baal, que eram os dois principais deuses daquela época, que competiam, entre aspas, com o Deus de Israel, com o Deus Yahvé. E talvez aquele povo tenha olhado para os cultos que eram oferecidos àqueles deuses, cultos talvez que eram mais movimentados, digamos assim, cultos que envolviam uma promiscuidade sexual. Eles sacrificavam de forma obscena aqueles deuses. Cultos que às vezes envolviam sacrifícios de crianças. E talvez aquele povo achava mais movimentado o culto àqueles deuses do que o culto ao Senhor, do que as leis que o Senhor ordenava àquele povo, do que a adoração no templo, na tenda do Senhor. Talvez você tenha colocado outras coisas neste tempo que competem com o Senhor. Você tem colocado uma promiscuidade sexual na frente de adorar o Senhor. Talvez você esteja viciado em pornografia, em sexualidade, em outras coisas, em filmes, em séries. Você tem colocado essas coisas e elas são para você mais movimentadas do que você separar um tempo para o Senhor, do que você vir à casa de Deus e cultuar com seus irmãos. Reflita nisso, querido. Não é culpa do Senhor. Não é culpa da igreja, muitas vezes. Não é culpa do pastor.
Se você se colocou nesse tédio espiritual, a culpa é sua. É sua. Versículo 4. Eu o tirei do Egito. Eu o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Após o Senhor fazer esse questionamento, essa controvérsia, ele começa a lembrar daquilo que aconteceu tempos atrás, daquilo que ele fez, daquilo que ele operou com daquelas pessoas, aquele povo no passado. Ele lembra que no Egito, o povo de Israel vivia em escravidão. Ele fala, eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Nós podemos lembrar também, como escolhidos do Senhor, como eleitos do Senhor, como parte de um corpo que é escolhido pelo Senhor. Nós podemos lembrar daquilo que nós vivíamos antes, do nosso destino antes, por causa do pecado, por causa da nossa natureza pecaminosa. O nosso destino antes era o inferno. O salário do pecado é a morte. Nós podemos nos lembrar, nós podemos aplicar ao passado sem Deus esse versículo. Então, se você é do Senhor, você foi escolhido, você foi tirado dessa escravidão. Você foi tirado do jugo de pecado. Você foi tirado debaixo da autoridade de Satanás. Então você foi colocado, você foi transportado para o reino da luz, para o reino do Filho do amor do Senhor. Nós precisamos lembrar, para que nós saiamos do tédio espiritual, nós precisamos lembrar aquilo que nós estávamos destinados antes a viver e para onde nós fomos levados. Precisamos lembrar, nós precisamos colocar em nossa mente aquilo que nos traz esperança. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, queridos. E aquilo que nos dá esperança é a salvação do Senhor. É ser retirado do destino ruim, ser retirado da onde nós merecíamos estar sem Jesus. Nós fomos transportados. Essas verdades, elas nos trarão, elas nos tirarão do tédio espiritual. Vamos continuar aqui. E o redimi da terra da escravidão, enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Nós somos guiados pelo Senhor. Assim como o povo de Israel era guiado por Moisés, Arão e Miriam. Hoje nós somos guiados pelo Senhor Jesus. Nós somos transformados de glória em glória. Nós vivemos debaixo da graça do Senhor Jesus. Nós vivemos selados pelo seu sangue. Nós somos consolados pelo Espírito Santo dele. Esse Espírito também nos guia. Através da palavra que foi inspirada pelo Espírito, nós somos guiados também. Assim como Israel era guiado por aqueles líderes, o Senhor ele nos guia e também manda líderes para nos guiar. O líder da sua célula, o líder do seu ministério, o seu pastor, são pessoas enviadas para te guiar neste reino do Senhor Jesus. São pessoas que foram escolhidas para que você seja ajudado a não viver num tédio espiritual. São pessoas que elas te confrontam para que você não viva num tédio espiritual. Vamos para o versículo 5. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Nós sabemos que os israelitas eles saíram do Egito e foram peregrinando pelo deserto até a terra prometida. E nesta peregrinação, nesta caminhada, eles precisaram guerrear contra outros povos para conquistar as terras que foram prometidas, ou então para simplesmente seguir viagem.
E aquele povo, eles colecionaram vitórias. O Senhor deu várias vitórias a Israel. E a fama correu, outros povos, outras nações souberam que o povo de Israel era vitorioso. E o rei Balaque, ele queria se antecipar um pouco para que não fosse derrotado. Então ele contratou Balaão, ou quis contratar Balaão para amaldiçoar Israel. E o Senhor disse para o profeta Balaão: não, este povo é abençoado. Este povo é abençoado. E então Balaão se recusou a fazer as maldições, a profetizar mal ao povo de Israel. Se recusou a fazer isso. O que nós podemos tirar de lição disso? Nós, salvos, nós somos abençoados com a melhor bênção possível. Nós temos a salvação. E a palavra de Deus diz que Ele faz com que nenhum dos seus se perca. Ele quem firma. Nós temos perseverança através do Espírito Santo de Deus. Hoje nós ouvimos muito falar sobre uma palavra que está na moda, que é a resiliência. Só que a palavra de Deus ela não tem essa palavra resiliência, mas tem uma palavra que é muito maior e muito mais poderosa, que talvez tenha um sentido parecido. Mas, como tudo que está na Bíblia é eterno, então é muito mais poderoso. Perseverança, a perseverança dos santos no Senhor é muito mais poderoso do que qualquer resiliência, do que qualquer resiliência natural. Nós temos a perseverança no Senhor, o Espírito Santo nos ajuda, o Senhor Jesus está conosco e nos ajuda a perseverar. Então, nós somos abençoados. O Senhor não deixa que os nossos inimigos nos toquem, o nosso inimigo nos toque, nos tire a salvação, porque nós somos dele, queridos. Nós somos dele, nós não podemos perder aquilo que o Senhor nos deu. Traga à memória isso. Traga à memória que o Senhor te salvou. Traga à memória que o Senhor te guarda. Traga à memória que a perseverança que você tem, ela vem do Senhor, ela vem do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus é Deus Emmanuel, é Deus conosco. Ele está conosco, Ele está com você. Ele irá te ajudar a viver uma vida santa, a se manter na aliança do Senhor. Nós precisamos reconhecer que os atos do Senhor, eles são justos. Ele nos justificou. Assim como Balaão não pôde amaldiçoar o povo de Deus, o diabo não pode nos amaldiçoar, o diabo não pode tocar na nossa salvação. Nós somos do Senhor, lembre-se disso. Lembre-se disso. Se você está envolto num tédio espiritual, tome posse dessas verdades aqui, para que você saia desse tédio espiritual, para que você reconheça que se você está nesse tédio, é por culpa sua, não do Senhor. Então peça ajuda ao Senhor para que Ele te tire desse tédio, desse cansaço, desse enfado espiritual. Amém? Vamos orar ao Senhor para que Ele nos ajude. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos ajuda, o Senhor nos fortalece dia após dia. O Senhor é quem nos faz perseverar, o Senhor é quem está conosco, Pai. O Senhor é quem ilumina a nossa mente através da Tua palavra, é quem nos santifica, nos justifica. E Deus, às vezes nós nos encontramos cansados, nós nos encontramos, ó Deus, entediados, enfadados espiritualmente. Às vezes nós não temos vontade de estar em comunhão, não temos vontade, ó Deus, de ler a Bíblia, não temos vontade de orar, não temos vontade de jejuar. Ó Deus, mas pedimos para que o Teu Espírito nos fortaleça, nos ajude, Pai, a sair desse marasmo espiritual, a sair desse tédio, Pai. Ajuda essa pessoa que está me ouvindo neste momento e que talvez esteja nessa situação, Pai. Fortaleça, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um domingo de celebração, um momento de culto ao nosso Senhor. Espero que essa palavra tenha tocado ao seu coração. Se você sentiu no coração e gostaria de tomar uma decisão com Cristo,
Aponte a câmera do seu telefone para esse QR Code e entre em contato conosco. Para você que é aqui de Lem, fique sabendo que nós temos as quartas de oração, toda quarta-feira, às 19h30, aqui no prédio presencialmente. Gostaríamos muito de ter você aqui conosco. Que sua semana seja repleta da paz de Cristo e fique com Deus.